Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Eu vou eu vou fazer um momento mais introdutório, até para eu poder conhecer vocês, porque a gente vai se encontrar aqui por 3 semanas, né? Então, eu acho importante ter esse momento de conhecimento. E aí eu queria que vocês, cada uma, abrisse o microfone, não precisa abrir a câmera, tá, gente? Eu sei que tem gente que não gosta, não tem problema vocês ficarem com a câmera fechada, mas abrissem o microfone, apresentassem o nome, né? Por que tá fazendo o curso, para a gente continuar. É, acho que alguém dos jovens defensores levantou a mão. Pode falar. É sobre a questão da câmera, que eles sabem que tem que abrir a câmera, porque é questão de presença também, a gente vê que geral tá participando. Aí só para ressaltar isso. Tranquilo. Quem puder, acho que é importante também já a obrigatoriedade. Então, abram a câmera, se apresentem, digam o nome de vocês e como vocês quiserem se apresentar, né? A atuação de vocês, o que é que vocês estão fazendo nesse momento e, enfim, aquilo que vocês quiserem compartilhar. Então, eu vou chamando um a um aqui, conforme a lista. Eh, Beatriz Almeida, Boa noite. boa É, noite. eu me chamo Beatriz, atualmente estou no quarto semestre de História e fui convidada para participar do projeto Jovens Defensores por conta da minha atuação do Confluências. Tá bom, prazer, Beatriz. Emanuele, Prazer. Oi, eu sou a Emanuele, eu faço terapia ocupacional na UNB e uma amiga minha que participa da Kizomba, que é um movimento, né, estudantil, me chamou para participar dos Jovens Defensores por conta dessa questão de política mesmo, a atuação que eu tenho no movimento. muito bom. Emeline, É Milaine que se chama, na verdade. Emiline Estila, é isso? Isso. Ela tá aí? Deve ter ido no banheiro. Eu É, imagino que ela tá no ônibus, para falar a verdade. tudo bem. Felipe Gabriel, Bom, eu vou já abrir a minha câmera. Eu acabei de chegar em casa. fique E aí tranquilo. eu vou abrir a minha câmera. Meu nome é Felipe Gabriel, faço psicologia pelo ProUni, com 100% de bolsa. Eu tô no segundo semestre agora. Eu comecei agora e eu fui convidado para participar também pelo cursinho que eu participo, o cursinho Popular Confluências. Dou um apoio pessoal e aí, por meio do cursinho, eu fui convidado para participar desse projeto. Estou achando, assim, maravilhosamente o projeto. Muito bom, Felipe. Seja bem-vindo. Gui Fagundes, Oi, gente, boa noite. Conseguem me ouvir? consigo te ouvir. É, tô tentando um jeito de tirar esse efeito para mostrar meu rosto, mas não achei. Mas enfim, tenho 20 anos, faço serviço social na UNB. E eu fiquei sabendo do projeto através da divulgação de um grupo de militância que eu participo. Aí fiquei interessado em me inscrever. Prazer, Gui. Tá ótimo o efeito. Não tem problema, não. João Pedro Borba, Oi, boa noite. Meu nome é João. Você tá me ouvindo bem? tô te ouvindo. É, eu sou analista de sistemas, sou formado já em tecnologia. Só que eu também trabalho com movimentos sociais, eu sou DJ, então sou movimentador. Então o pessoal me convocou para entrar nessa missão junto com os meninos dos Jovens Defensores e eu achei a causa muito, muito legal e aí decidi entrar junto com o pessoal. E aí é isso. Trabalho aí com tudo de relacionado à cultura.
hoje mais com a parte da cultura periférica e com esporte. Então, eu trabalho muito com rap, com basquete, skate, com eventos em geral, de todas as formas, desde de encontros, de, de pessoas que já estão há mais tempo nessa caminhada, até colocando galera mais nova nesse mundo para produzir, para trabalhar. É isso aí, enchendo o caldo. É. Letícia Lima, Oi, eu sou a Letícia, eu faço licenciatura em dança no IFB, é, e eu fui chamada pelo Jovem Expressão para participar do projeto. E é isso. muito bom, prazer, Letícia. Luiz Cláudio, Boa noite, eu sou o Luiz, eu faço gestão de políticas públicas na UNB e eu cheguei aqui por um convite de uma colega que me encaminhou o processo de aplicação e estou gostando bastante. muito bom. Maria Vitória, Oi, vocês estão me ouvindo? tô te ouvindo. É o que é pra falar? Desculpa, eu acabei de chegar do serviço, só liguei a câmera. Super entendo. Se apresente seu nome, de onde você é, o que você faz, o que você quiser falar. Beleza. Meu nome é Maria Vitória, tenho 23 anos. Eu faço História, licenciatura em História na UNB. Estou tentando terminar. Eu moro na Ceilândia, no PSU. Conheci o projeto através de uma amiga minha, que é uma das coordenadoras desse projeto, Jovens Defensores. E é isso. Prazer, Maria. Raquel, Raquel eu já conheço, dos cursinhos pré-vestibulares. Vai ter Oi, presente. Ícaro, tudo bem? Eu Tudo sou uma bem. das monitoras aqui da turma e estou acompanhando a aula. Nós já se conhecemos aí dos trilhos dos cursinhos populares. É a grande Obrigada Raquel. por topar. Oxe, a gente tá aqui pra isso, eu que agradeço. Tainá Coelho, Oi, boa noite. boa noite. Eu sou a Tainá, eu sou formada em História, me formei recentemente em Pedagogia também. Quero trabalhar com educação popular. Um dos das minhas pretensões aqui, estando aqui no Jovens Defensores, é trabalhar com educação popular, voltado mais para a questão da alfabetização. E aí, tipo, tava, eu fiz o meu estágio obrigatório no EJA e eu gostei muito. Então, pensar em ferramentas que possibilitem eu fazer projetos que agreguem essa turma e essa galera toda. Mais ou menos isso. Muito bom, Tainá. Inclusive, só antes de passar para outra pessoa, já que Tainá tocou na questão da alfabetização, tem edital aberto lá no PPGDH da UNB para mestrado, e eu lembro que tem uma linha sobre alfabetização e educação popular. Se Vou você dar uma tiver olhada lá. interesse, dê uma olhada que vale a pena. Entrou muita gente agora, embolou toda a lista aqui, mas João Vitor. Boa noite. Boa noite. Pode apresentar seu nome, de onde você é, o que é que você faz? Conte aí pra gente. Eu sou João Vitor, tenho 22 anos, faço serviço social na UNB, todo segundo semestre. Deixa eu ver, sou da cidade ocidental, no entorno de Brasília, né? E é isso, eu tô participando dos Jovens Defensores Populares. Isso aí. Eu tô com a câmera Morfeu. desligada, porque eu tô comendo, gente. Não, fique tranquilo, vá comer. Morfeu. Deve tá chegando. Chegou. Problema aqui com o celular. Boa Sem noite. problema. Boa noite. Eu sou o Morfeu, eu sou produtor cultural da Batalha do Terminal Ceilândia, sou MC também, participo como sócio-educador da Vila dos Sonhos e curso filosofia na UNB, e é isso. Quem ficou? Acho que só que não se apresentou ainda foi Davi Ribeiro. Isso, Davi Ribeiro.
e Luciane Alves. Davi tá aí? Olá, tá me Oi, escutando? Davi. Tô te escutando, tô te vendo. Meu nome é Davi, sou graduando de História na UNB, trabalho com história indígena e com história das periferias aqui do DF, e atualmente estou terminando, né? Estou naquele caminho ali do TCC, e é isso. Prazer, Davi. E para finalizar, acredito eu, Luciane Alves. Deve estar ocupada, depois ela aparece. Alguém que tá aí e eu. Que a lista eu fui chamando na ordem alfabética, depois foi chegando gente, foi embolando. Alguém não se apresentou? Não. Tá. Eu, estão me Se, a- ouvindo? se apresente, estou te ouvindo. Eu vou abrir a câmera já já, é porque, tipo, eu me chamo Eduardo Nogueira, e eu vou fazer 20 anos daqui a pouco, né, semana que vem. É, sou vestibulanda já de jornalismo, quase entrei na UNB, então tô tentando mais um pouco. Eu sempre me engajei nessas pautas, né, sempre participei de projetos, então eu gosto de participar dos projetos mais diversos, e estamos aí, é isso. Prazer, Sou Eduardo. formada também no IFB também, um técnico em eventos. IFB. Samuel. Samuel chegou. Boa noite, Samuel. Tá chegando ainda. Boa noite, Samuel. Se apresente, seu nome, de onde você vem, o que você faz. Conte aí pra gente. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Meu nome é Samuel, eu sou daqui de Ceilândia, eu tenho 18 anos, no caso. Eu cheguei até aqui, né, até esse projeto a partir da educação popular, no caso, o cursinho popular do Confluências. Aí, tô aqui, tô gastando bastante até. Assim, eu gosto muito dos assuntos, dos temas abordados também, acho muito interessante. E, no momento, eu sou calouro de engenharia de computação na UNB. Aí, só isso mesmo. Só isso. É, só Prazer, isso. Samuel. Prazer. Pessoal, então, vou iniciando aqui e eu vou me apresentar também. Eu sou Ícaro, eu tenho 28 anos. 28? Não, 27. É porque eu vou fazer 28 anos depois da manhã. Eu já tô já internalizando a idade. Tenho 27 anos, vou fazer 28 dia 23 de julho. Eu, antes de ser advogado, já fui um jovem defensor. Desde os 16 anos eu atuo no meu bairro, eu venho da luta comunitária. Eu sou de Salvador, no bairro chamado Capelinha de São Caetano. E a minha atuação, tanto acadêmica quanto política, ela começa nesse bairro, atuando com o Conselho de Moradores e também no cursinho pré-vestibular que construímos no bairro de São Caetano. Nessa época, eu ainda não sabia muito o que eu queria fazer na vida, mas uma das coisas que eu queria era a garantia de direitos para minha comunidade. Então, o direito se encontra na minha vida com a perspectiva da atuação política e social no bairro. E que talvez, de alguma forma, hoje ajude para que eu tenha aqui uma compreensão do que é interessante para vocês terem de informação nessas 3 aulas, porque condensar a quantidade de assuntos, direitos civis, políticos, justiça penal, direito coletivo, direito individual, em 3 aulas de 2 horas é um desafio imenso. Mas eu vou trazer aqui para vocês um caminho, que é um caminho que eu aprendi lá atrás e que agora, como advogado, como professor, eu tenho exercitado esse caminho, que é pensar o direito não como um instrumento apenas das elites. O direito é um instrumento das elites, é um instrumento do direito, do dinheiro, e é mesmo, é um instrumento do poder. A elite usa o direito e o conhecimento jurídico para exercer o seu poder. Entretanto, nós que estamos do outro lado, né, desse muro construído
pela questão financeira, pela questão do poder, pela questão da hereditariedade, né, das famílias mais ricas no Brasil que foram construídas e elaboradas no período, desde o período escravocrata, se consequentemente no período ditatorial e aqui até hoje, né, com essa sociedade capitalista, se alimenta da desigualdade, nós precisamos usar o direito como ferramenta de contraponto, como uma ferramenta de garantia de cidadania para as populações hipervulneráveis e população vulnerabilizada. Oi, Nájila, tudo bem? Acho que seu microfone Oi. está aberto. Então, a ideia dessas três aulas é trazer essa leitura do direito como instrumento para vocês que estão se formando como jovens defensores, cada um na sua área, na arte, na cultura, da assistência social, do esporte, possa entender como reivindicar direitos. Porque cidadania nada mais é do que o direito a ter direito e o direito a reivindicar direitos. Então, quando a gente exerce esse direito à cidadania no Estado Democrático de Direito, a gente está necessariamente exercendo o poder de ter direitos numa sociedade que é democrática e de direito. Então, a gente vai passear nessas três aulas por essa pergunta: como exercer o direito à cidadania no Estado Democrático de Direito? Hoje, a aula, ela é muito mais introdutória. Ela vai tratar o que é cidadania e por que ela importa. Eu acredito que muitos de vocês, inclusive, já exerçam o papel cidadão de vocês. Mas é interessante vocês se acumularem dessa gramática do direito para poderem discutir perante órgãos do poder, perante outras pessoas que quando vocês reivindicam a possibilidade de ser sujeito no mundo, vocês estão reivindicando nada mais, nada menos do que a cidadania de vocês. E quando vocês reivindicam a possibilidade do outro ser sujeito no mundo, vocês estão reivindicando a cidadania do outro. Então não há nada anti-lei, anti-direito, anti-Estado quando se reivindica a cidadania. E isso vai entrar na perspectiva dos nossos três encontros de diversas formas. Hoje é a parte mais teórica, mas no meio ali eu vou trazer elementos mais práticos. E a minha ideia é finalizar apresentando para vocês instrumentos práticos de denúncia, de ouvidoria, de exercício da cidadania. Nós vamos elaborar aqui, inclusive, a percepção de competência, né? Que não é competência de fazer bem as coisas, mas aquilo que compete a quem, aquilo que é obrigação de quem, para a gente trabalhar quem é responsável pelo quê, né? Porque às vezes a gente olha assim, ai, minha rua está esburacada, e a gente não sabe de quem é a responsabilidade. Só colocar aqui o carregador, pronto. A gente não sabe de quem é a responsabilidade. Ou então, a minha universidade não está garantindo assistência estudantil. Às vezes a gente não sabe de quem é a responsabilidade. O que é responsabilidade, nesse caso, distrital e o que é responsabilidade federal. Se a gente tivesse em outro estado, seria o que é responsabilidade estadual, o que é responsabilidade municipal, o que é responsabilidade federal. Como é Distrito Federal, a responsabilidade estadual e municipal se juntam. Mas é interessante vocês compreenderem esses instrumentos, né? E nós temos muitos instrumentos, inclusive instrumentos que servem, mas nós não usamos às vezes, né? Por medo, por receio, mas que hoje já temos todo um sistema eletrônico, inclusive de denúncia anônima, de ouvidoria anônima. Então, tem coisas que nós podemos fazer sem necessariamente dizer que nós estamos fazendo, né? E isso é importante por quê? Porque eu sou um advogado, eu sou um professor, mas eu venho de um bairro periférico e sei muito bem como é que funciona a realidade. E sei que o contexto do medo, inclusive, nos impede de exercer a cidadania. Então, às vezes, por exemplo,
Eu já tive situação da polícia entrar na casa de um tio meu, sem mandado, num horário que não podia. O que é que eu ia fazer naquele momento? Eu ia brigar com o policial? Não podia. Porque se eu brigasse com o policial, eu ia apanhar do policial ou, inclusive, entrar na estatística de mais um jovem negro morto. Mas eu esperei eles fazerem tudo o que eles estavam fazendo e depois eu fui fazer a denúncia anônima na Defensoria Pública. Então, assim, impede que aconteça de novo? Não. Mas se vai acontecer da mesma forma, porque já aconteceu, é melhor que eles evidenciem, que eles observem que há gente fiscalizando o trabalho, a atuação. Então, a ideia do que eu vou trazer aqui é uma perspectiva teórica, prática, compreendendo muitas vezes a realidade, né, que vocês estão, que eu também estou, né, hoje em outro lugar, mas que no fim das contas nós estamos na mesma luta, né? Numa luta que em tempos diferentes, mas que é muito parecida em lugares diferentes. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos. A aula de hoje é o que é a cidadania e por que ela importa, e é uma aula que eu parto dessa perspectiva da educação popular para pensar o direito. Então, eu trago aqui uma série de referências, a gente vai passear por essas referências, mas eu elenco uma série de perguntas onde nós vamos conversando. Então, eu vou trazer uma pergunta, eu vou falar um pouco dessa pergunta e quero ouvir vocês. Então, eu não quero que seja um monólogo, eu quero que seja um diálogo, um triálogo, uma relação didática aqui onde a gente construa essa aula juntos. Inicialmente, a primeira questão que eu elaboro, ao pensar essa pergunta, o que é cidadania e por que ela importa, é como é construída a cidadania. E esse ponto é interessante porque quando a gente olha para cidadania, para o direito de vestir o que a gente veste, de usar o cabelo do jeito que a gente usa, de exercer o nosso corpo, de ter o nosso corpo exercendo o direito de ser sujeito no ambiente urbano, no ambiente rural, na universidade, a gente acha que as coisas são conquistadas, são dadas, né? Não, é o tempo que faz isso acontecer, né? Há 30 anos atrás era diferente, foi o tempo, as coisas se modernizaram. Como se o tempo mudasse a relação social das pessoas em sociedade. Não é o tempo que muda, são as pessoas que reivindicam outras possibilidades para outras sociedades. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem um lugar de muito sofrimento, de muita dor e sofrimento. E eu sei, eu trabalho isso muito, assim, na terapia, nas relações do dia a dia. E esse sofrimento é muito de um lugar de compreender a sociedade desigual que a gente vive hoje. Mas, por conta dessas lutas por cidadania, fruto ali das reivindicações na década de 70, fruto de projetos e movimentos abolicionistas lá atrás, a situação da relação do sujeito com a cidadania, ela foi melhorando. É óbvio que nós ainda precisamos reivindicar, e muito, para que a gente possa avançar. Porque numa sociedade que é constituída por uma desigualdade, que é sobretudo classista, racista, patriarcal, né, heteropatriarcal, lutar pela cidadania é lutar pela nossa própria existência. E essa luta é uma luta constante. Tem uma frase que é uma frase do Rui Barbosa, que é: o direito não socorre aos que dormem. Por que que o direito não socorre aos que dormem? Porque ter direito, que é parte da cidadania, o direito a ter direito, é uma defesa constante da nossa vida. Todos os dias, quando a gente acorda e a gente sai na rua,
Nós precisamos ter a consciência de que o sair na rua é uma conquista. E sabe por que é uma conquista? Porque há um pouco tempo atrás, aqui no Brasil, a gente não podia ocupar o espaço da rua. E se ocupasse o espaço da rua, tinha que ter uma licença para ocupar o espaço da rua. E eu estou falando isso em relação ao processo de escravização. Grande parte da turma aqui são de pessoas negras, né? E aquelas pessoas que não são negras aqui na turma são pessoas que com certeza têm familiares negros na família. Então são advindos dessa ascendência e desse processo racial histórico que todos nós estamos mergulhados. Então, há pouco mais de 300 anos atrás, a gente não tinha direito de sair na rua sem autorização para sair na rua. O que é que mudou? Foi o tempo? Não. As pessoas lutaram para ter esse direito de sair na rua, não é? Algumas pessoas, eu sou da Bahia, algumas pessoas perguntam, por que a Bahia comemora a independência do Brasil dia 2 de julho? Porque, para os baianos, a partir da luta que foi feita de expulsão dos portugueses em 2 de julho, ali começa a independência do Brasil. Independência do Brasil não foi algo forjado, né? O grito do Ipiranga. Como é? Um português vai gritar que o Brasil está independente. Só se for em outro lugar, né? Essa é a história que eles contam. Mas a Bahia, o Brasil é independente desde 2 de julho, que é quando os negros, os caboclos, as mulheres, porque nós temos figura como Maria Quitéria, né, que entrou ali no exército, se fantasiou de militar e lutou, debateu a sua independência. Joana Angélica, que era uma freira, também esteve na luta. Veja que é uma luta aí interseccional, porque teve figuras de várias áreas, da igreja aos militares. Então, as pessoas revolucionaram, brigaram para ter direito à independência. Assim como as pessoas brigaram para ter direito à abolição da escravatura. Assim como as mulheres brigaram para ter direito a votar. Brigaram para ter direito a trabalhar. Assim como os LGBTs brigaram para ter direito para se casar, para adotar um filho, para não morrer, que é uma briga que nós temos todos os dias. Então, quando a gente pensa como é construída a cidadania, eu fujo dessa ideia de que a cidadania é um conceito elaborado por uma lógica francesa de direitos humanos. Nananana. Não. Cidadania é fruto de luta, de reivindicação social. É o povo que se movimenta para ter direito a ter direitos. E essa luta, ela é cheia de contradições, ela é cheia de problemas, ela é cheia de decisões, mas ela é importante porque constrói o que a gente pensa como cidadão hoje. Hoje a gente olha para o cidadão e as pessoas falam assim: cidadania é ter direito ao voto. Será? Apenas? Numa sociedade constituída, como aquele meme aponta, pela necropolítica, estar vivo é cidadania. Eu quero ter direito a estar vivo. Por isso que eu luto contra o genocídio da população negra. Por isso que eu luto contra a LGBTfobia. Não é um grito de socorro, um pedido de súplica. Não. É o direito a ter direitos. E só tem direito quem está vivo. Que até o direito que tem sobre a morte é o direito sobre o corpo. Que quem tem é sobre quem está vivo. E sim, gente. No nosso Código Civil tem lá, dentro do direito à personalidade, você precisa cuidar do corpo do morto, né? O não vilipêndio do corpo do morto, inclusive é crime. Assim como tem direito à herança, etc. Mas só é direito de quem está vivo. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa em todos esses direitos civis, sociais, políticos, que se articulam. Desde o direito à personalidade, que é o direito que você tem sobre o seu corpo, sobre a sua imagem, sobre o seu nome, né? Ninguém pode tirar uma foto sua e colocar no WhatsApp e dizer aqui, ó,
Isso acontece muito. E aqui eu estou dando um exemplo de um desrespeito a um direito, que é o direito à personalidade. O WhatsApp da Polícia Militar de vários estados. Tira a foto de um menino negro, muitas vezes que é inocente, e joga lá no grupo. Esse menino aqui, não sei o quê, sem autorização, desrespeitando a Constituição, desrespeitando o Código Penal. Ou seja, esse ato, ele é um ato criminoso, ilegal, ilícito, constituído por um desrespeito ao direito de personalidade daquela pessoa, que é o direito à imagem, ao nome. Quem faz muito isso também? Jornal. A pessoa é presa e aí você vê aquele jornal espetacularizador. Não sei o que foi preso, e bota cara e fala da família. Aqui, ó. Terror de não sei o que, o terror de Samambaia. Aí bota a foto lá da pessoa. Preso não tem direito, não. Uma pessoa que comete um crime, ela deixa de ser pessoa. Que ela cometeu um crime. Mesmo que cometa. E outra coisa, sem ter o julgamento em segunda instância, essa pessoa pode ser considerada criminosa? Porque na minha percepção, não. E na percepção do direito também não. Essa pessoa pode ser considerada acusada, ré, investigada. Mas o que a gente tem hoje no nosso sistema midiático, é que eu trago Midian Noelle, que vai trabalhar a comunicação antirracista, é o uso da imagem da população negra para a criminalização dos territórios. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Por quê? Porque se um jovem da Ceilândia é pego, a mídia rapidamente grava e bota no jornal, na ideia de dizer para a sociedade que a Ceilândia é um território do crime. Mas se um jovem do Lago Sul é preso traficando êxtase nas festinhas, não aparece no jornal. E se aparece, é empreendedor. É, meu amigo. Samuel tá ali com a mão no rosto, com a cara de triste, pensando, refletindo. Mas é a realidade. Negro, quando é preso no Brasil, é traficante. Branco, quando é preso no Brasil, é empreendedor. Pobre, quando é preso no Brasil, mesmo que não seja negro, é bandido. Rico, quando é preso no Brasil, é um erro de percurso. Então a gente precisa ter consciência de que essa cidadania, ela precisa ser reivindicada. E aqui a importância dos jovens defensores, porque muitos de vocês vão ter a consciência que outros jovens que não estão participando desse espaço não terá. No fundo, todo mundo sabe o que é injustiça, mas o nosso cérebro cria uma defesa. E aí as pessoas pensam, é assim porque é assim. E aí entra numa tristeza, entra numa falta de vontade de viver, entra no mecânico, trabalhar, estudar, voltar para casa, trabalhar, estudar, voltar para casa, e não consegue pensar saídas, que é realmente o que eles querem que a gente faça, que a gente não tenha tempo para pensar saídas. Então a ideia aqui é instrumentalizar vocês para que vocês pensem saídas para o território de vocês, para a realidade de vocês. Inclusive a avaliação desses 3 dias, eu vou puxar aqui uma avaliação, obviamente para vocês fazerem mesmo, mas vocês vão gostar. É muito nessa perspectiva. Alguém levantou a mão, acho que foi Eduarda. Não sei se ela quer falar alguma coisa.
Prof, esse negócio é porque eu estudei no IF, né? E Uhum. é um sistema de sorteio, então, tipo assim, você vive numa realidade que você vai ver outras pessoas claramente tendo mais dinheiro ou até menos que você. Eram pessoas, assim, diversas. E eu lembro que, tipo, eu tava na minha sala, né, no segundo ano do ensino médio, eu já sou formada, e aí uma menina, né, que veio do Rio, já tinha dinheiro, mora no Lago Sul, ela falou: "Ah, velho, pra mim é muito fácil, né? Ai, fumo ali, fumo aqui e ninguém me pega". E tipo assim, ela falava nisso com tanta naturalidade que eu fiquei pensando, velho, se fosse eu, que sou da Ceilândia, outra pessoa falando isso, eu ia ser extremamente julgada, sabe? E aí tipo assim, o IF ele me abriu muito essa questão, porque a gente tá lá, né, tipo, para estudar e tal, mas a gente percebe a diferença gritante de classe, de questão de dinheiro, sabe? Tipo, às vezes ela falava umas questões, ai, gente, mas pagar tanto dinheiro, ai, é muito fácil, sendo que às vezes nem a nossa família tem aquilo, sabe? E eu ficava com raiva, sabe? Porque, tipo, ela falava umas coisas assim que eu ficava, tipo assim, você não tem noção de onde você pertence, sabe? E acho que é algo que a gente deveria refletir, poxa. Porque se fosse uma pessoa preta falando sobre isso, com certeza seria julgada, sabe? Com certeza. E veja, essa raiva é duro, né? Isso é muito complicado, porque a gente fica com muita raiva. Primeiro período que eu fiz terapia foi para trabalhar a raiva. E aí, algumas coisas que eu acho que é importante para vocês. Não adianta colocar na raiva toda a dor. É preciso pegar a dor e a raiva e colocar em ação. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. É Abdias Nascimento. A raiva é um dos sentimentos mais interessantes numa sociedade desigual e racista, como o Brasil. Mas essa raiva ela precisa ter fundamento, ela precisa ter saída. Essa saída é a organização. É organizar cursinho para vestibular, é organizar a roda de conversa, é organizar grupo de rap, é organizar arte e cultura na comunidade, é fazer um projeto e ir lá na CLDF, debater, né? Qual é o projeto para o meu território? É fazer alguma coisa, porque senão você vai viver de raiva. E ninguém vive de raiva, né? Esse ponto, Eduardo, que você trouxe é muito interessante, porque quando a gente olha, inclusive, os dados da saúde, essa, essa negação à cidadania para a nossa população a nível histórico, a nível ancestral, inclusive, ela impacta diretamente na saúde. Você quer ver um exemplo? Grande parte da população negra no Brasil é hipertensa. E existe uma ideia de que isso é uma questão biológica. Só que não é apenas uma questão biológica. É um determinante social da saúde. A população negra é hipertensa no Brasil, na sua grande maioria, porque é a população que mais se estressa. É raiva para pegar transporte público, é raiva para trabalho, chega no trabalho, escuta desaforo no trabalho, o trabalho precarizado, ganha pouco, abre a geladeira e vê que só tem ovo, às vezes nem ovo tem. Então é a realidade. Infelizmente, os determinantes da saúde no Brasil, eles não podem ser vistos como determinantes focados na saúde. É preciso ter toda uma articulação aí para entender o porquê que a população negra tem, né, tá dentro da maioria dos hipertensos. Porque há uma negação à cidadania. Alguém levantou a mão, acho que foi o Gabriel. Mas quem levantou a mão aí pode falar, gente. Eu mesmo. Eu acho muito interessante essa questão, né? E recentemente saiu uma pesquisa aí sobre genética, né? Porque hoje em dia você consegue fazer um exame genético e ver de onde seus ancestrais foram. Por exemplo, minha irmã fez um que mostrou, tipo, tantos veio de tal parte da África, outros da América Central e a parte europeia veio desse tal país, né? E mostrou-se que 70% do gene negro está nas mulheres, e isso é o reflexo da violência que foi sofrida durante séculos, né? E as mulheres ficaram trazendo esse gene porque os homens negros morreram, né? E esse indicativo tá até na nossa genética, né? Aí da nossa história, né? Eu percebo que é algo que vai se repetindo na história.
a gente está vivendo aí vários genocídios étnicos, né? Tanto no Brasil quanto na Palestina. E a gente vai ver isso se repetindo, né? Dentro desses indicativos até da própria genética aí, né? Sim, total, total. Eu vou passar agora para a próxima pergunta. Como se deu as lutas por garantia de direitos no Brasil? E aqui é muito amplo, né? Mas é porque realmente eu quis fazer uma pergunta ampla para entrar na discussão de interseccionalidade. As lutas pela garantia de direitos no Brasil foram lutas dissipadas e também, de certa forma, apartadas das suas necessidades. Então, você tinha ali o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, o movimento da população indígena, as comunidades indígenas lutando, o movimento quilombola, o MTST, o MST, o movimento negro se articulando, cada um lutando pela sua área ali e reivindicando direitos. Então, quando a gente pensa direitos civis e políticos, nós precisamos pensar um conglomerado de resultado de lutas diversas com sujeitos diversos. Ou seja, não há nada mais interseccional do que pensar a reivindicação de direitos no Brasil. Porque quando nós pensamos essa perspectiva da transversalidade e interseccionalidade, nós compreendemos que essas agendas diversas, em determinados momentos, vão se articular. Porque nós não somos uma coisa só, né? Eu, por exemplo, sou um homem negro, de pele parda, gay. Então, há aí uma questão de direitos de promoção da igualdade racial que me impactam, assim como direitos de promoção, de garantia de direitos para a população LGBT. Mulheres negras também perpassam por isso. E essa zona de interseccionalidade, ela termina nos colocando em lugares muitas vezes de vulnerabilidade profunda ou uma negação maior de cidadania. E aqui é um ponto interessante, porque essas lutas interseccionais começam a reverberar em outras garantias de direitos. Eu vou trazer aqui uma, que é a mais conhecida dentro da literatura, no campo da reivindicação de direitos no Brasil. Todo mundo sabe que nós passamos por um período ditatorial, e o fim desse período ditatorial se deu por um processo de constitucionalização do Brasil a partir da Constituição Cidadã, que é considerada a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88. E por que é considerada a Constituição Cidadã? Porque por conta desse período autoritário, ditatorial, muitos movimentos sociais articulados internacionalmente começam a eclodir no Brasil. Então, nós tivemos na Constituição de 88 um grande encontro desses movimentos, de mulheres, movimento negro, movimento LGBT. Aquela Câmara realmente foi ocupada pelo povo. Entretanto, as forças obscuras do poder ainda mandava e estruturava no Brasil. A Constituição Federal de 88 foi uma grande negociação. Inclusive, eu estou aqui com ela. Foi uma grande negociação. Eu tenho a Mini, que é pequititica, que é de bolso, para andar no ônibus. Quando a polícia quer me bater, aí eu tiro a Constituição Mini na batida. Falo assim, aqui, eu tenho meu... Né, para eles já perceberem, pelo menos, né? É o que me defende. Inclusive, eu já recebi uma coronhada uma vez, mas foi no carnaval, caótico. No carnaval não tem como. Não tem como eu tirar do bolso minha carteira da OAB. Eles veem lá, mas pica lá porra mesmo, é mais um. Mas eu tenho essa mini e tenho essa aqui, que aqui é a Max, né? Então, a nossa Constituição, ela foi uma grande conciliação, né? E aí, nessa conciliação, um grupo que foi jogado de escanteio foram as mulheres negras. E por quê? A garantia de direitos para
as empregadas domésticas, que na sua grande maioria eram mulheres negras e são mulheres negras até hoje, deveria ter sido implementado na Constituição de 88. Essa era, inclusive, a pauta da primeira empregada doméstica que se tornou deputada federal no Brasil e constituinte, que é a Benedita da Silva. Mas, na negociação, foi colocada de escanteio. E essa lei, que torna o emprego doméstico trabalho, só foi ser regulamentada a partir de uma lei complementar em 2015. Quase 17 anos depois da Constituição. Ou seja, percebam que essas lutas interseccionais, elas colocam a garantia da cidadania para alguns, ou às vezes não conseguem, né? As lutas interseccionais às vezes não conseguem convencer os movimentos gerais de lutas que não são interseccionais. Ou seja, nem o movimento de mulheres priorizou as empregadas domésticas, nem o movimento negro priorizou o movimento de mulheres negras, que na sua grande maioria são, né, naquela época, a grande pauta do movimento de mulheres negras, que ainda não estava tão organizado, além da discussão do movimento negro, da questão do combate ao genocídio, era a regulamentação do trabalho doméstico, né? Naquela época. Hoje, o movimento de mulheres negras, na minha percepção, é o maior movimento negro do país. Que dirá o maior movimento revolucionário do Brasil, né? E eu estou falando aqui da organização mesmo do movimento de mulheres negras. Foi um dos poucos movimentos que não teve recuo no período autoritário do governo Bolsonaro. Então, é um movimento que deve se observar, porque está só no seu começo, né? Então, é importante observar isso. Mas saindo dessa leitura dos movimentos sociais, essas lutas foram garantidas com muita instabilidade, com discordância. E aí eu trouxe um vídeo aqui que trata desse processo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que eu consegui, né? Não repare nas minhas abas, porque eu sou uma pessoa que vocês estão vendo aqui, minha cabeça funciona assim. 40 mil abas abertas. Mas no final a gente chega no ponto em comum. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Não, não. E Não tô agora? conseguindo. É Tem que bom ativar estar a função avisado. de compartilhamento de áudio. Vou só conferir aqui. Certo, só a imagem, né? Então, pera que eu vou pausar aqui, vou finalizar e aí vou colocar para compartilhar a imagem. Aqui, share sound. Ai, ai, é coisa, viu? Pronto. Deixa eu. Vocês estão vendo agora? Tá carregando ainda. Agora foi. Foi um momento único para o Brasil, um momento único, né? Colocar na Constituição as terras dos remanescentes dos quilombos, terras indígenas. Nós não estávamos apenas pontuando uma política racial, nós estávamos falando do Brasil, né? Da maioria das pessoas. Eu era uma mulher como outra qualquer da comunidade do Chapéu Mangueira. Ali eu dei meus primeiros passos para a organização da mulher, organização da própria comunidade, que na época passava por momentos difíceis. Então,
Câmara foi um novo espaço, né, um espaço desconhecido. Me lembro que o meu primeiro debate eu não sabia se falava ou se as pernas batiam uma na outra. Eu querendo, eu digo, eu vou ter uma coisa, eu acho que eu vou desmaiar aqui, né? E tão acostumada a falar, porque evangélica, acostumada a falar com a multidão, na igreja, os cultos da rua, né? E na comunidade também, né? Mas ali naquele espaço era um espaço diferente. Quando eu cheguei, eu era mulher negra favelada. Éramos poucas, mas tínhamos uma cumplicidade com as mulheres de outros partidos. Então, nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Foi o melhor momento político da minha vida, porque nós dialogamos com a alma das pessoas. Até hoje eu me emociono, eu falo assim e fico emocionada de ver aqui as pessoas acreditando e elas vindo todas, lutando, sabe? E com aquela esperança, né, de que nós íamos ter uma Constituição da qual ela teria os seus direitos garantidos, direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. A abolição se apresenta como uma obra inacabada, como uma obra incompleta e até mesmo historicamente frustrada. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. O ex-presidente Lula foi também constituinte e nós trabalhamos também juntos nesta comissão. E a comissão viajava, né? E eu me lembro que nós fomos nas tribos e no dia que eu fui, não me lembro mais o nome da indígena, ela fez uma coisa linda, linda. Ela veio, abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais responsável com aquela criança no colo, sabendo que ela estava pensando, né, naquele momento. Aí eu com aquela criança disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Nós fizemos aqui uma senhora Constituição. Por isso que Ulisses falava, a Constituição cidadã, por conta desse debate, dessas coisas que fizemos. Eu trouxe aqui, é até um relato bem forte, né? Porque às vezes a gente não tem noção da história, né? E isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente deixa realmente a história para lado, né? E não conversa, não escuta, não entende muitas vezes essas figuras, né? E por que delas serem tão importantes, mesmo, né, ao passar das gerações, né, mesmo com todas as tensões. Então, e com todas as suas contradições, né? Porque é isso, nós somos sujeitos contraditórios. Mas Benedita da Silva é uma figura, né? É a única mulher negra constituinte,
né, de uma Constituição cidadã e que acumulou muito trabalho nessa época, né? Então, pensar que era um país saindo de uma ditadura, de um país que nunca teve uma Constituição que tratou da questão do racismo, da promoção da igualdade entre pessoas, de pessoas negras, pessoas, de promoção da igualdade da população indígena. Então, você ser a única em meio a vários, mais de 500, era um trabalho imenso, né? E olha como hoje nós tivemos um avanço. Mesmo dentro de um avanço lento, nós tivemos um avanço. Hoje, a bancada que era uma pessoa, né, de mulheres negras, hoje nós já temos uma bancada negra com a maioria de mulheres negras, né? Dandara, Carol Dartori, a Erika Hilton, né? Tantas outras que estão ali e que vêm desse processo de reivindicação histórica. Então, quando a gente se pergunta, cidadania numa sociedade desigual é possível? É possível enquanto a gente está lutando. E a gente vai lutando, a gente vai reivindicando. E a gente não pode baixar a guarda. Porque no momento que a gente abaixa a guarda, a gente perde a cidadania. Então, é essa a realidade de ter cidadania no contexto do capitalismo, da sociedade desigual. Então, inclusive, a prática, né, que muitas vezes destoa do direito, né? Eu trouxe aqui exemplos Está para na aula. você. Oi, Thay. Ah, tá. Falou que estava na aula. A prática que muitas vezes destoa do direito, né? Como eu trouxe aqui para vocês, de atos ilegais, inclusive de agentes públicos do Estado, como policiais militares, exército, etc. É, mesmo essas práticas, num contexto de sociedade desigual, elas são protegidas não pelo direito, mas pelo contexto sociopolítico, né, do país. Mas se a gente não tivesse nem a proteção do direito para essas pessoas vulneráveis, qual seria o resultado? Então, esse é o grande debate, por exemplo, dos atos de resistência, né, que está sendo discutido no STF, né, da criminalização dos atos de resistência. Por quê? Porque a polícia chegava na comunidade, já chegava atirando e dizia que chegou atirando porque foi recebido com resistência pela comunidade. Sem um estudo prévio, sem um estudo de impacto, sem uma organização de o que é que se entende como resistência. É um tiro. Se uma pessoa atirar para um batalhão de 100 policiais, esses 100 policiais têm que matar essa pessoa, sendo uma pessoa? Não existe técnicas, estudo para isso? Então, o que é resistência? Então, tudo isso é debatido dentro dessa compreensão do que se entende como cidadania, né? Porque cidadania é algo que a gente não pode dispor, é um direito indisponível, inclusive um princípio da nossa Constituição, do nosso Estado brasileiro. É, alguém levantou a mão. Opa, foi o professor. Pode falar. Achei bem interessante essas suas falas. Eu estava lendo algo um dia desses relacionado, né? Falando sobre como a mulher negra não tem direito nem ao luto, né? Que você vê aí muitos movimentos de resistência partido por mães, né? De filhos que morreram, né, por essa violência e enquanto muitas pessoas teriam um momento de luto, elas até nesse momento estão tendo que lutar e lutando e acolhendo outras mães, né? E isso me fez muito refletir bastante, assim, né? Tipo, como é pesada essa parada, mas também como é importante o ato da resistência e de estar sempre lutando pelos direitos, né? Outra coisa que eu vejo percebendo também é com essa juventude, né, da classe média, como ideais misóginos e outros vêm se propagando tanto, enquanto há uma geração atrás estavam lutando tanto para a gente ter direitos, né? E agora
a gente vê MBL, movimentos assim, é, tipo, pessoas que poderiam ter outro poder, né, de usando sua juventude, né, para conseguir mais direitos, estão lá tentando já tirar os que já têm, né? E aí é muito interessante isso que você vem falando, de que é realmente uma luta constante pelo direito, né? Mas aí você trouxe uma questão geracional, mas que não é geracional. Obviamente é interseccional. Mas quem é esses jovens do MBL? Quem são esses jovens? Né? Com certeza não são jovens como vocês que estão lidando diariamente com o cenário da Ceilândia, que estão lidando diariamente com a dificuldade de transporte público do DF, que demora 4, 5 horas para você fazer uma baldeação do plano para a periferia, da periferia para o plano. Onde a universidade é na Asa Norte e vocês estudam na Ceilândia. Tem que sair da Asa Norte para Ceilândia. Demora 1 hora, 2 horas de relógio para fazer esse caminho. Então, com certeza. E se for, aí tem que mandar para terapia, porque alguma coisa tem. Porque não é normal. Porque os jovens que estão no MBL, na sua grande maioria, são os filhos da elite ou de uma classe média alta que se acha elite, né? E aqueles que são usados por essa classe média alta, achando que vai construir um diferencial. Então você vê aquele ali que vem da periferia, mas que acha que está com os caras que tem vai fazer com que ele possa ter também. Não sabendo que a vida é muito mais complexa que isso e que as desigualdades elas são muito bem demarcadas. Eu não sei se as pessoas assistem novela, mas essa reprise de Vale Tudo tem sido interessante. Porque é realmente a demarcação da desigualdade. Acorde, acorde, Maria de Fátima. Você nunca vai ser rica. Odete Roitman dizendo para Maria de Fátima. Você nunca vai ser. Né? Dinheiro não é a mesma coisa do que ser elite. É diferente. Você pode ser novo rico, mas a elite é elite. E existe uma elite no Brasil, muito bem construída, inclusive. A grande maioria está no Lago Sul. Mas, enfim, é, eu vou ler aqui rapidamente a Constituição Federal, né? Onde tem o artigo 1º dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania. Trump odeia isso aqui. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui entra o neoliberalismo. Tá vendo que eu falei que era um grande acordão? Aqui tinha que entrar. Os empregadores têm que reivindicar. Cadê a livre iniciativa? Eu quero vender, eu quero. Bora, capitalismo, funciona. E 5, o pluralismo político. Ou seja, o Estado democrático de direito requer pluralismo político, discordância, debate, diálogo, conflito. E aí tem um parágrafo único, importantíssimo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E aqui eu vou deixar um ponto para vocês. A gente lê esse texto e a gente acha que esse texto. Não, tá lindo esse texto, todo mundo tinha acordo. Mas essa palavra aqui, ó, ou diretamente, foi um dos maiores debates da nossa Constituição. Por quê? A elite brasileira queria que todo o poder emanasse do povo, exercido pelos seus representantes eleitos. Apenas. A ala dos movimentos sociais, liderados por constituintes como Benedita da Silva, como Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros, que inseriu esse ou diretamente.
que era justamente para garantir instrumentos que hoje são usados pela população, como o plebiscito, como as audiências públicas, como as ações civis públicas, que são reivindicações do povo sem necessidade de representante eleito. Então, isso é importante vocês observarem, porque no direito, uma palavra muda todo um sistema. E um sistema que era para ser. Aqui é a Constituição, é porque está com o negócio aqui, deve estar focando. O sistema que era para ser focado no poder daqueles que fossem eleitos, pela inserção da palavra ou diretamente, se torna o poder do povo realmente. Porque o povo pode levantar. Inclusive, existe na Câmara dos Deputados a Comissão de Participação Legislativa que possibilita que as pessoas façam projetos de lei. Tem todo um procedimento, mas há. Aí vocês falam, mas essa palavra em todo nada, não, tiveram que negociar. A negociação foi colocar Deus no preâmbulo da Constituição. É real, gente. Para os evangélicos e a elite católica aceitar ou diretamente, foi necessário colocar sob a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição. Estou só trazendo aqui algumas né, informações que muita gente não sabe, mas que reverbera aí um processo mesmo de negociata, da luta, das reivindicações constitucionais, dos direitos constitucionais. Eu trouxe aqui uma música, mas essa música é muito grande. Deixa eu só olhar o horário. 20h40. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá? Vai. Deixa eu ver. 20h40. Eu vou passar só uma parte da música. E vou indicar para vocês. É Racionais MC, capítulo 4, versículo 3. Não sei se vocês já escutaram, porque é uma música que é da. É atemporal, mas eu sei que nós somos de geração um pouco diferentes. E às vezes, né? é, Hoje em dia vocês têm outras referências. Mas eu trouxe aqui Racionais MC, que eu avalio que é atemporal, que todo mundo tem que escutar pelo menos esse disco, que é importantíssimo. Deixa eu passar aqui para vocês. São Paulo. Vou passar os 2 minutos iniciais. 21 anos depois. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de homicídios superou a casa de 60 mil em um ano. 72% desses homicídios são Tem internet causados por armas de fogo. 54% das vítimas totais. Do país são jovens entre 15 e 29 anos. 72% das pessoas assassinadas no Brasil são negras ou pardas. Esse número significa, como você já deve ter ouvido anteriormente, a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 continuam sendo negras. Enfim, acho que a internet não vai deixar. Mas essa música, depois vocês escutam, é uma música muito interessante, que é praticamente uma aula, tá? Eu já peguei essa letra toda e dei uma aula em cima dessa letra. Essa letra, ela primeiro vem com uma perspectiva de denúncia e trata do genocídio da população negra, e depois traz uma série de cotidianos, que inclusive é a grande parte do cotidiano ainda da população brasileira. Ou seja, a letra de Racionais MC ainda está presente no nosso dia a dia, com algumas mudanças, pós ações afirmativas, a entrada da juventude trabalhadora e negra na universidade,
Mas essa juventude que entrou na universidade ainda luta contra o genocídio da população negra. Ainda corre risco, porque nós garantimos a entrada desses jovens dentro da universidade, o letramento desses jovens dentro da universidade, aqui eu me coloco também, né, o nosso letramento, a nossa instrução, a nossa formação, mas a estrutura social e econômica do Estado não modificou. Então é muito duro. Por exemplo, eu hoje ainda sofro. Eu mesmo de terno, saio na rua e às vezes sou parado pela polícia, de vez em quando. Então, assim, é uma situação complicada. Por quê? Não sei se você já assistiu aquele filme Medida Provisória. Porque você garante o acesso, você garante a formação, a instrução, mas o Estado cada vez mais demonstra para a população que é realmente uma questão racial. Porque antes existiam argumentos. Eles tinham a possibilidade de criar argumentos. E aí a mídia criava argumento. Ah, é a roupa. Ah, é o cabelo. Ah, é o jeito que anda. Ah, é o jeito que veste. Ah, é não sei o quê. Eles criavam argumentos para esconder a realidade que era o racismo. Só que hoje nós temos pessoas negras que tá lá com seu jaleco, andando na rua, porque é médico, enfermeiro, sei lá, andando todo de branco, e mesmo assim é parado pela polícia. Então não é a roupa, não é o cabelo, é o racismo. Então, essa realidade, a partir do momento que esses jovens adentram na universidade, alcançam outros espaços, ela não diminui, não. Ela se escracha mais. É dentro da sala de aula, quando o professor faz um comentário racista. Por que ele está fazendo um comentário racista? Porque as pessoas negras estão dentro da sala de aula. Então ele olha aquilo ali e faz um comentário para apezinhar. Só que aí é preciso que a cidadania se encontre com direito. E aí a importância da instrumentalização. Porque vocês, como jovens defensores, precisam ver situações como essa e não precisa sair brigando, não. É só gravar. Na calada, grava, leva para a ouvidoria, leva para o Ministério Público Federal e deixa as instituições fazer seu trabalho. Conversa com os movimentos sociais, pede apoio. Se quiser fazer anonimamente, faz. Se quiser mostrar a cara, mostra. Mas anonimamente já resolve. Porque são as instituições. Elas estão ali para nos servir, né? Eu, por exemplo, cansei de ficar brigando. Eu não brigo mais. Eu agora processo. Eu faço, eu tô trabalhando assim. Por quê? Porque eu não tenho mais paciência. Então, a pessoa chega para mim, ah, sofri racismo. Eu falo, bora processar? Bora processar como aqui? Porque se tem a instituição, se tem o procedimento, vamos seguir o procedimento. Porque é assim que os brancos fazem com a gente. Então, a gente precisa ter essa noção de que o direito se encontra a cidadania a partir de uma espada. A espada ela tem dois lados. Um lado é aquele que corta para a garantia do direito. É a defesa do direito à saúde, do direito à educação. E o outro lado é o lado que pune aquele que desrespeita o nosso direito de ser cidadão. Nós precisamos aprender a usar a espada dos dois lados. E na real, eu nem gosto muito da espada, porque eu sou filho de Xangô, eu gosto do machado. Que corta para um lado, corta para outro lado. Então é lutar pela garantia de direitos, mas também punir aquele que está desrespeitando a cidadania. O problema é, nós vivemos numa sociedade complexa e às vezes você tem um trabalhador negro, periférico, que age com homofobia. O que é que a gente faz nesse caso? Aí a importância da comunidade. Porque nesse tipo de caso, o Estado muitas vezes não resolve. Há um debate sobre justiça restaurativa, diálogo pré-punição,
Mas compreendendo o estado como nós estamos vivendo hoje, a comunidade é necessária. Chamar esse cara para conversar, afinar. É óbvio que tem casos que não tem. Por exemplo, violência contra a mulher, né? O cara tá batendo na mulher dentro da comunidade há não sei quanto tempo, a mulher precisa de apoio para denunciar. Precisa de apoio, uma rede de apoio, mesmo que ela não queira denunciar, mas para ter uma proteção da comunidade. É a realidade hoje. Quando a gente lê aquele livro de Carla Cotirene, Ao Pai Prezada, é a realidade, né? Muitas comunidades negras, né? As mulheres negras não denunciam a violência, mas resolvem em comunidade. Porque sabe que o Estado muitas vezes não a protege, revitimiza. Então, quando a cidadania se encontra com o direito, todas essas contradições aparecem. Porque a gente precisa entender que o direito é um instrumento, ele pode ser usado de várias formas, assim como ele pode não ser usado. Assim como ser usado no Estado que é racista e machista, patriarcal, pode implicar problemas para a pessoa que usou. Então, tudo isso tem que ser pensado. Aqui já falamos, né? Os direitos são dados ou conquistados? São conquistados, né? Eu adoro uma música da Beatriz Ferreira que ela fala: cota não é esmola. Porque é óbvio que existe ali um potencial do poder executivo, que pegou a pauta do movimento negro, dos movimentos negros, as reivindicações sociais, para garantir ações afirmativas. Mas não foi dado. Foi conquistado e negociado. E tanto foi negociado que a pauta dos movimentos negros para as ações afirmativas era cotas raciais. O movimento negro chegou com cotas raciais. Na negociação com a esquerda, majoritariamente branca, se tornou cotas socio-raciais, que era a cota racial dentro da cota social. Isso muda completamente a política. Porque uma política que era racial se torna uma política social. E depois se constrói uma política socio-racial. Isso mudou alguma coisa do ponto de vista empírico? Não. Por quê? Porque a grande parte das pessoas negras, na época, eram pessoas pobres. Hoje, nós estamos construindo o que se entende como a nova classe média negra. Bem nova. Nova prematura, né? Porque a formação não faz você mudar de classe, né? Eu mesmo sou formado, advogado, tenho duas graduações, que eu sou formado no bacharelado interdisciplinar em humanidades também, sou mestre, estou fazendo doutorado, mas não consegui colocar, por exemplo, um plano de saúde para meus pais. O que fez, inclusive, que minha mãe, que foi totalmente atendida pelo SUS nesse processo agora de recém-falecimento dela, mas o que fez que ela tivesse um bom atendimento pelo SUS, mas se tivesse tido um atendimento preventivo maior e eu tivesse condições de arcar melhor, talvez minha mãe durasse mais tempo, né? Talvez minha mãe não tivesse falecido. Então, não estou dizendo que o SUS é ruim, não, tá, gente? Pelo contrário. O que eu estou dizendo é que as condições socioeconômicas, elas são tão estruturadas, enraizadas, que mesmo nós que acessamos algumas coisas que nossos pais não acessaram, temos dificuldade de prover para a família o acesso necessário. E aí você trabalhar, hoje inclusive eu tô assim porque eu trabalhei na terapia essa semana essa culpa, que não é uma culpa minha, né? Que é uma culpa da estrutura, né? De não poder ter garantido uma melhor condição preventiva para minha mãe. Mas eu também não me culpo, né? A terapia foi nesse processo, porque eu tenho 28 anos, eu tô tendo os meus primeiros salários por agora.
e eu não consegui, né? Então é essa luta, que às vezes é uma luta dolorosa pra gente, né? É dolorosa porque a gente às vezes não consegue prover aquilo que a gente quer para os nossos pais. Então essa nova classe média não é uma nova classe média. Por quê? Porque é uma juventude que está chegando agora após ações afirmativas, mas que não conseguem apagar anos de pobreza da estrutura familiar. Então a gente trabalha, eu vejo vocês conversando, né, sobre a realidade do pessoal da UNB, do IFB. É, eu olho para alguns colegas de profissão que vêm de uma elite e eu olho assim, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa ela só tem que se preocupar com a vida dela. Se eu parar de trabalhar, as coisas lá em casa em Salvador não funcionam, porque eu pago praticamente todas as contas da casa de meus pais. Eu pagava toda a medicação de minha mãe. E o que sobrava eu vivia. E essa é a realidade dessa nova classe média negra, entre aspas. É a realidade dos arrimos de família. É uma pessoa que conseguiu ali, a partir das cotas, entrar na universidade, se formar, ter um emprego, etc., que estrutura uma rede familiar de história de desigualdade racial. Então, esses direitos são conquistados e precisam ser mais ainda para se manter, porque vocês, pelo que vocês falaram, a grande maioria está na universidade. Vocês vão se formar, vocês vão trabalhar, vocês vão ajudar a família de vocês, mas eu quero que os filhos de vocês já não precisem mais ter que trabalhar em dois, três empregos para sustentar e ajudar vocês quando vocês estiverem velhos. Então a gente precisa lutar pela aposentadoria, a gente precisa lutar pela garantia de trabalho, pelo acesso à universidade, continuar lutando, não dá para parar. A galera acha lei de cotas, a galera acha lei de cotas, pronto, tem cota, acabou. É porque não viu o debate que aconteceu na Câmara Federal que queria acabar com a lei de cotas nessa revisão agora. Então, os direitos, eles não são dados, eles são conquistados e disputados todos os dias, cotidianamente. Direito ao voto, direito à educação, direito à saúde. Gabriel, você levantou a mão. Ô, professor, eu tava refletindo muito sobre isso, né? Porque acredito que muitas famílias, né, e na realidade vocês também, a gente vê, tipo, mães, avós, pessoas que já se aposentaram, né, continuando a trabalhar, né? Então, que nem recentemente eu vi um senhor de 65 anos trabalhando como predeiro ainda, né? E a galera sempre fala aquele discurso, não, é que eu não consigo ficar parado, sem fazer nada e tudo mais. Aí eu fico pensando, caramba, velho, essas pessoas, tipo, desde os 13 anos de idade só sabem o que é trabalho, sabe? Tipo, passam a vida toda, tipo, trabalhando muito mesmo, assim, e quando é para ter um momento de descanso, continuam trabalhando e muitas vezes adoecem, né? E não consegue pensar em fazer outras atividades, sei lá, uma viagem, aprender um hobby, fazer um curso, se desenvolver é sempre trabalho, né? E eu fico pensando, enquanto outras pessoas, tipo, pô, tem uma aposentadoria e a família toda já, tipo, tem tudo reservado e tudo mais, né? Eu fico pensando, pô, nossa geração tem muito que mudar isso, né? Tipo, essa questão, assim, de, pô, morrer trabalhando exacerbadamente, assim, né? O problema é que a gente não pode, né? É isso, a gente vai precisar de três, quatro gerações de muito trabalho para a gente poder ter uma geração que vai pensar assim, poxa, agora pronto, minha família. É, que a gente não pode, né? A gente olha, ó, vamos lá. Você olha para sua rede familiar, aí você vê, pô, meu pai, minha mãe, meus tios. Aí você começa a ver que essa nova geração agora que entrou na universidade que está quebrando o contexto, muitas vezes, de pobreza, de miséria. Eu tenho uma amiga que a família dela era realmente, assim, uma situação
complicada. Tinha uma casa que era cedida, na verdade, uma casa emprestada. Morava na casa de uma pessoa, no fundo de uma casa. Ela conseguiu entrar na universidade, faculdade de medicina. Agora, o primeiro salário dela como médica foi para conseguir pagar as dívidas dos pais, porque os pais começaram a pegar muita dívida para comer, com agiota, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. E o primeiro salário dela foi para isso. Agora que ela tá, não, vou comprar a casa de minha mãe, né? Depois de quase um ano trabalhando. Então, assim, são desigualdades que são tão profundas, né? Essas desigualdades, que a gente precisa de gerações para resolvê-la. A gente não vai resolver em uma geração. E nem vai resolver só com a política, né? Então é a realidade do Brasil hoje. Felipe, Eu acho importante falar sobre esse tópico, porque para mim foi um piscar de olhos, assim, um salar de dedos. Porque eu tô sendo literalmente a primeira geração, o primeiro jovem da minha família materna, da minha geração materna, a frequentar uma escola de ensino superior. Minha mãe terminou pelo EJA, meu pai terminou pelo EJA, minha avó terminou pelo EJA, meu avô não tem ensino médio completo. Então, assim, toda a minha geração que me antecede não teve direito ao estudo. Eu sou do interior do Ceará. Então, assim, lá não tem acesso à educação, praticamente. Lá tem três escolas, que é ensino básico, fundamental e médio. Só para falar que terminou o ensino médio mesmo. Lá não tem acesso à educação, é muito precarizado. E por ser interior é pior ainda. Então, tipo, ver essa luta acontecer na minha frente, ver que eu sou o principal precursor para minha família em relação a quebrar essas gerações, essa maldição. Eu até fiz uma anotação aqui de que isso, nós da periferia, nós herdamos a classe, nós somos a classe hereditária de tudo isso. Então é o que minha mãe passou, é o que eu iria passar, o que meu filho iria passar, e assim segue. Só que a gente, com essa geração de luta, de fazer cota, de fazer acontecer, de entrar, de fazer acontecer dentro da universidade, é um pontapé mesmo para começar tudo. E um gancho do Gabriel sobre isso, ele estava falando sobre os senhorzinhos que são aposentados e mesmo assim continuam trabalhando. Isso é muito doido, porque a nossa geração e as próximas têm que fazer esse trabalho de normalizar o não trabalhar. O eu estou aposentado porque eu já passei muito tempo trabalhando e eu preciso descansar agora. E eles não enxergam dessa forma, eles enxergam completamente diferente. Antes da gente vir morar em Brasília, minha mãe trabalhava de domingo a domingo em 5 casas de família. E assim, era para ela, se ela tivesse um domingo que ela não trabalhar, um domingo que ela não trabalhasse, ela tava à toa, ela tava fazendo alguma coisa de errado, ela tinha alguma coisa de errado com ela. Então, é mesmo trabalhar essa mentalidade de que não trabalhar tá tudo bem. Você precisa não trabalhar às vezes. mas você sabia, Felipe, que essa construção histórica, ela também é uma construção que veio de uma influência de direito. Você quer ver? No período escravocrata, foi estabelecido uma lei chamada Lei da Vadiagem, que era uma lei que impedia que pessoas escravizadas ficassem na rua, exercessem o direito à cidade, saíssem para beber num bar, ou sair, na época não tinha bar como a gente tem hoje, mas saísse para beber, ou para se divertir, ou as próprias rodas de capoeira, ou os próprios batuques, era proibido, porque era considerado vadiagem. Ou seja, se você estivesse na rua até determinada hora da noite, era considerado vadiagem, era como se você estivesse vadiando. E isso era criminalizado. Então, essa lei esteve na psique de muitos dos nossos tataravós, bisavós. Gente, escravização foi há 300 anos. Então, você tem aí uma série de relação de hereditário, né? Minha avó falava muito para minha mãe: você vai ficar aí sem fazer nada, tá vadia, né? E isso vai
repassando por geração, mesmo que inconsciente, essa ideia de que se eu não estou trabalhando, eu estou fazendo algo errado. Mesmo que inconsciente, vem desse processo também construído historicamente. Então, essa ideia, né, da aposentadoria como a vadiagem é justamente essa compreensão histórica que vem, né? E aqui a gente está tratando de um cenário também muito complicado e perverso. Porque grande parte, por exemplo, dessas mulheres que são diaristas ou empregadas domésticas ou que foram empregadas domésticas não conseguem se aposentar por tempo de trabalho. Só conseguem se aposentar por idade e mesmo assim depende, porque às vezes precisa do benefício de prestação continuada, do BPC, para conseguir ter um dinheiro ali depois de determinada idade, por um motivo. Vocês lembram que eu falei que o emprego doméstico foi considerado emprego apenas em 2015? Então, se você não trabalhou, só começou a trabalhar em 2015, quanto tempo você vai ter para aposentadoria? Então, essa é uma realidade hoje, que está conectado a toda essa percepção de reivindicação que lá atrás, na nossa Constituição, Benedita da Silva estava lutando. Precisamos dos direitos de equiparação da trabalhadora doméstica como trabalho, para fins previdenciários, para fins salariais. Porque essas mulheres que lá atrás lutaram por isso, muitas delas hoje não vão poder nem ser aposentada. Por quê? Porque não tem tempo de serviço em carteira. Porque o emprego doméstico não era regulado. Então, veja como o direito, né, está articulado com todo esse processo social e econômico que a gente vive. Eduarda Nogueira, Um bom diga-me, não responda-me exemplo, nada. boa noite. Então, um bom exemplo é minha avó. Minha avó trabalhou anos, anos, anos e anos assim, como trabalhadora em doméstica em Pernambuco. Veio para Brasília para ajudar na construção de Brasília, continuou trabalhando e aí no final ela não recebeu, assim, ela não tem aposentadoria, ela só teve, tipo assim, ela ganha a pensão do meu avô falecido porque meu avô trabalhou como vigilante da 105 Norte. E aí lá ele morava, ele tinha meio que um benefício de morar numa parte pequenininha assim do prédio. Mas foi só por causa disso, porque minha avó ela tem um problema na perna e ela teve que parar de trabalhar. E se não fosse por isso, ela não conseguiria viver, porque ela também é analfabeta, né? Então, desde sempre ela estava trabalhando. Ela começou com 9 anos a trabalhar. E foi sendo empregada doméstica por muito tempo, assim. E é isso, é realmente esse caso, é um dos casos que tem minha avó, né? Assim, não foi como o Felipe Gabriel, né? Porque meus pais, eles são graduados, mas infelizmente minha avó, tipo, não sabe, ela é analfabeta, ela só sabe o nome dela, assim, no máximo para escrever. Mas é isso, é um bom exemplo de como o direito às empregadas domésticas é importante ser debatido e estabelecido na nossa sociedade. Um total, porque é uma realidade. Inclusive, a Secretaria de População Idosa do Ministério de Direitos Humanos é o grande debate, né? Porque antes nem se pensava etarismo, essa discussão. Só que não é só uma questão de etarismo, não. É uma questão interseccional. Porque as mulheres negras mais velhas do Brasil sofrem, na sua grande maioria, por um desrespeito que não é só simbólico por conta da idade, mas é também econômico, por conta de falta de direitos para a função que a grande maioria delas trabalharam quando era jovem. No cenário onde você não tinha acesso à universidade, no cenário onde as mulheres negras, na sua grande maioria, trabalhavam como empregadas domésticas hereditariamente, você não ter garantia de direitos previdenciários para essas mulheres é uma negação de direito não só para as empregadas domésticas, é uma negação de direito para as famílias negras do Brasil. Então, essa é a realidade que a gente precisa observar. Por isso a importância do Sim Doméstico, né, do Sindicato das Empregadas Domésticas, das Trabalhadoras Domésticas. Então, a gente está trazendo aqui vários exemplos aí de reivindicação. E aí eu trago uma pergunta aqui
E eu queria pedir para vocês que tiverem com celular, quem estiver usando o celular para gravação, tudo bem. Não, vou ver se eu coloco o link aqui. Quem não tiver, dá para pegar pelo QR Code. Eu queria que vocês fossem ali no nesse QR Code. É um link do Menti. Acho que é Menti que fala. É Mentimeter. Que vocês podem colocar palavras. Eu queria saber pelo que é que vocês lutam. Queria ver aqui. Deixa eu colocar também nos comentários o link. Professor, Oi. copia o link e joga aí no chat para nós, por favor, Fiz faz favor. agora, fiz agora. Isso. Tava aqui nessa luta de copiar o link. Queria saber pelo que é que vocês lutam todos os dias, assim. O que é que você luta todos os dias? Pra gente seguir aqui. Antes de finalizar e eu passar a tarefinha pra vocês. Cadê? Pelos meus, pela vida, pela humanidade. Cadê, gente, vocês? Tantas lutas. Direito de existir. Tirar meus pais do CLT. Vamos conversar sobre isso, hein? Que esse negócio de tirar os pais da CLT, isso é um perigo. Isso aí, e vamos conversar sério sobre isso aqui, que vocês são importantes, tá? Deixa eu procurar até aqui, ó, o direito social, para a gente desmistificar que esse ponto aí vai ser um ponto importante. Peraí. Da ordem social, educação do trabalho. Cadê do trabalho? E dos direitos sociais. Página 27. Eita, muito bom, hein? Tô gostando de ver. Vou até tirar uma foto aqui. Que eu tentei tirar, mas o flash estava ligado. Não sei se vocês viram o flash. Pá! Agora ficou melhor. Olha, vocês sabem como o Matchmentor funciona, né? As palavras que são mais repetidas aparecem maior. E aí eu já percebi que aqui a galera tá querendo um Brasil negro aí. E eu acho importante, porque inclusive as pessoas que não são negras precisam compreender que o projeto de um Brasil negro não significa que é um projeto só para as pessoas negras. Não. É um projeto de igualdade, de equidade, né? É essa a filosofia. Mas a gente chega lá. Futuro, educação, sol nascentemente, a galera do sol nascente, direito de existir, lutar pelo direito, pela minha ancestralidade, pelo direito de ser mulher, um Brasil mais justo, pelos meus iguais, pela expressão. Tudo isso aqui é direito, tá, gente? Dinheiro. Luta pelo quê? Pelo dinheiro. Você não luta pelo dinheiro. Você luta pelo que o dinheiro pode proporcionar numa sociedade capitalista. Mas se nós não vivêssemos numa sociedade capitalista, o dinheiro não seria o problema. Mas a gente chega lá. Agora tem outros pontos aqui também que eu quero falar com vocês, ó. Tirar meus pais da CLT. Gente, tem sido muito repetitivo, né? Essa questão da CLT. Só que o que é que acontece, gente? A CLT,
foi um resultado de luta, a consolidação de leis trabalhistas. Porque quando vocês botam assim, CLT, vocês estão falando de um regime, mas não é um regime. A CLT é uma consolidação de trabalho, consolidação focada das leis trabalhistas, trata das leis trabalhistas. E essa consolidação ela está expressa na nossa Constituição. E ela trata diretamente dos direitos ao trabalhador. Mas é muito isso, desculpa a interrupção, Icaro. A gente, quando tá no trabalho bom, CLT, não reclama da CLT, não, tá ligado? Eu conheço amigos que tem salário de 20 mil na CLT que não tá reclamando de CLT, não. Exato. Não, Principalmente, mas. principalmente por conta da instabilidade da CLT, sabe? E Exato. são direitos que a gente tem que cai de forma pejorativa Isso. na cultura popular, né? É. Porque o problema não é a CLT. O problema é a precarização do trabalho, que inclusive pode se dar em outros regimes. É isso que eu quero chegar. Por exemplo, PJ. Gente, vocês acham que um trabalhador, né, que é Uber, que é cabeleireiro, que é manicure, que trabalha 14, 15 horas por dia, não tem direito a FGTS, não tem direito à Previdência, não tem direito a determinados vale-refeição, vale-alimentação. Você acha que esse trabalhador, mesmo não sendo CLT, ele é digno? Ele é um trabalhador precarizado, como qualquer outro. O problema, exatamente. O problema é a escala 6 por um. O problema né, não só a escala 6 por um, mas escalas extenuantes de trabalho, principalmente o pessoal da área da saúde se impacta com isso. Você trabalhar 48 por 12. Isso é loucura. O problema é você não ter um vale-refeição adequado, um salário baixo, um salário mínimo baixo. Por que que a grande política pública tem que ser sempre o aumento do salário mínimo? Porque com o salário mínimo vem direitos trabalhistas, né? Então, eu entendo a dor que vem desse lugar dos seus pais na CLT. Mas tirar seus pais da CLT tem que ser reconfigurado. Não é a CLT que é o problema. É tirar os pais da precarização do trabalho. Tirar os pais da precarização do trabalho, da exploração da mão de obra. Aí, só rapidamente aqui, lendo para vocês o artigo 7º da nossa Constituição. Eu estou dizendo os artigos que aí depois vocês pesquisam, que aí pra vocês ficarem ligados. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Um trabalhador que não é CLT não tem esse direito. PJ, a qualquer momento você pode ser despedido. CLT não. Você tem que receber indenização compensatória. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ou seja, o trabalhador CLT tem seguro-desemprego. PJ não tem. 3. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. PJ não tem. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e à sua família com moradia, alimentação e educação. Isso aqui não existe. Isso aqui é a letra da lei que não existe na prática no nosso sistema atual. Porque o DIEESE debate esse inciso. O DIEESE debate esse inciso, dizendo que o valor atual do salário mínimo do Brasil é inconstitucional. Porque no inciso 3 ele diz: salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, à sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, né? R$ 1.500, normalmente dá para pagar o aluguel, né? A depender, paga ali R$ 500 de aluguel, internet às vezes tem, às vezes você pega ali três moradores do mesmo, do mesmo prédio, divide, do mesmo lugar, divide o Wi-Fi, comida apertado, final do mês ela já não tem mais nada na geladeira, então é um direito que não é respeitado, que o salário mínimo deveria acompanhar
o preço das coisas, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, você não pode ter seu salário reduzido, se não for por convenção ou acordo. 13º com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno, superior ao do diurno. Proteção do salário. Gente, são mais de 50 incisos. Não vou ler todos. Então, ao invés de tirar os pais da CLT, a gente precisa lutar para que as garantias de direitos trabalhistas sejam uma realidade no Brasil. E para que a precarização não seja essa realidade. Lutar contra a precarização do trabalho. Mas eu entendo de onde vem esse sentimento. Mas é porque isso aqui eu já queria falar há muito tempo, que eu fico vendo a galera na internet criar até música, rap, falando isso. Tirar os pais da CLT. E o meu Deus do céu, nem todo mundo no Brasil vai ser rapper, não. Vai ganhar dinheiro vendendo disco, não. CLT é importante porque a grande parte, a grande população do Brasil vai trabalhar CLT. O problema não é a CLT, o problema é a precarização do trabalho. Pois é, PJ quase um trabalho análogo à escravidão. Exatamente. Exatamente. É óbvio que serviço público tem, né, uma desigualdade bem grande no Brasil. Mas isso é uma conta para a gente dialogar no processo. Porque o serviço público no Brasil, ele é um instrumento da elite brasileira. O serviço público no Brasil, seja concursado ou comissionado, a função dele sempre foi ser a casa das elites. Agora, com ações afirmativas, tem mudado. Eu trouxe aqui, além de ouvir ali o que vocês lutam, algumas lutas para a gente finalizar e ver que ainda tem chance. Ver que às vezes a gente entra nas aulas, a gente fica triste, né? E eu acho que é parte também da educação, né? Trazer a crítica para a gente ficar, ter raiva mesmo, mas a gente saber que é possível. As lutas aqui contra a discriminação, Fundação DMNU, DCR, as lutas do MST pela reforma agrária, que é uma luta inconstante, a luta do MSR, né, do MTST, pela moradia, a luta da juventude, né, para garantia, né, dessa chegada no mundo do trabalho, garantia da educação, e a luta, sobretudo, que se engloba aqui com os direitos fundamentais e coletivos que foram apresentados ao longo da apresentação de hoje, e os direitos sociais. E o caso da educação no Brasil, que eu já falei. Então, fica aqui. A gente foi discutindo ao longo da aula, então, vocês quiserem falar, a gente vai abrir para discussão. Mas antes eu queria apresentar a avaliação desses 3 dias de encontro para vocês se organizarem. Eu pensei nesses 3 dias de encontro sobre direitos coletivos, direitos civis e políticos, a gente pensar que a participação, obviamente, mas em conjunto com vocês, e aí vocês me dizem se é possível, se não é possível, porque é uma avaliação em conjunto. Se vocês acharem, chegarem para mim, não, professor, a gente quer só que seja a participação. Não tem problema, a gente faz isso. Mas é porque eu acho que seria importante vocês terem um momento para se reunirem em grupo. E aí vocês organizam um grupo. Observar a realidade prática do cotidiano de vocês. E elencar 3 questões. Primeiro, qual é o problema? Segundo, qual direito foi desrespeitado? E apresentar uma possível solução. Ao longo desses 3 encontros, a ideia é que no final a gente consiga pensar essa solução juntos. Então eu queria abrir essa oportunidade para vocês, de vocês se reunirem entre vocês, pensarem um problema no bairro de vocês, na comunidade de vocês.
olharem para o direito. E aí eu indico que vocês só vão no direito constitucional. Não precisa ir em outras códigos, outras leis, outras coisas, não. Desde que quando vocês chegarem, aí que vocês apresentarem o constitucional, eu apresento as outras leis conectadas. Mas trazer esse direito que vocês acham que foi desrespeitado. Trazer um exemplo. Ah, um problema. Meu bairro, minha rua não é asfaltada. Qual é o direito que foi desrespeitado? Aí você pode trazer, não, porque a falta de asfaltamento implica num problema sanitário, né? A gente tem dificuldade de acessar a rua, então tem uma dificuldade do direito de ir e vir, né? Vocês podem. Aí a gente vai debater. Qual é a solução? Aí na última aula a gente vai pensar, não, a solução aqui talvez seja oficiar o administrador, oficiar o Ministério Público, oficiar a Defensoria Pública, fazer uma denúncia, fazer uma representação. Então, a gente vai pensar nisso aqui. Por que que eu fiz essa atividade? Porque vocês vão ser jovens defensores, já estão sendo, né? Vocês estão se formando para ser jovens defensores populares. O que é que um jovem defensor popular faz? Resolve problema da comunidade, da realidade de onde vocês vivem. Como é que vocês vão resolver esse problema? Sabendo o que é que está sendo desrespeitado, qual é o direito que está sendo desrespeitado, e procurando solução para isso. Então, eu trouxe aqui essa avaliação. Vocês concordam, gente, de chegarmos nesses três, no último encontro dos três encontros e a gente ter essa atividade? O que é que vocês acham? Me digam aí. Vou até. Professor, Oi. você pode repetir para mim só o finalzinho, que eu saí ali rapidinho? Eu não. Certo. Eu estava falando da atividade que eu estou sugerindo para vocês. Se vocês acharem que não dá, a gente fica só na participação. Mas a ideia é que vocês façam grupos entre vocês, vejam, mapeiem um problema da comunidade de vocês, que vocês acham que é um problema. Qual direito foi desrespeitado? E uma solução, uma possível solução para isso. A gente vai discutir essa avaliação no último encontro dessas aulas de direito, que é no nosso terceiro encontro. E aí a gente vai discutir essas soluções, vai ser um encontro para vocês apresentarem e a gente ir mapeando, por exemplo, o que é que a gente pode fazer, o que é que vocês, como jovens defensores populares, podem fazer. Então, eu estava dando um exemplo, né? A rua sem asfaltamento. Aí vocês pensam, olha, o problema da rua sem asfaltamento é que desrespeita o direito de ir e vir das pessoas, né? A população idosa tem dificuldade porque não tem acessibilidade para a população idosa, para a população com deficiência. Então aqui você já tem um direito à acessibilidade infringido. E qual é a solução? Aí a gente vai, vocês vão apresentar e depois a gente vai construir junto. Ah, é oficial Ministério Público, é oficial Defensoria Pública, é, sei lá, dialogar com um parlamentar, pode ser também. Fazer uma audiência pública com a comunidade e chamar o parlamentar para ouvir a comunidade, pode ser também. Tem vários tipos de solução que a gente pode pensar. Mas é porque eu queria que vocês desenvolvessem essa lógica, né, do problema, direito, solução. Por quê? Porque, como jovens defensores populares, eu não quero que vocês cheguem para uma autoridade e falem: ah, minha rua está asfaltada, eu quero que você faça o recapeamento. Ou minha rua está sem asfalto, eu quero que você faça o recapeamento. Não é isso que eu quero que vocês façam. Vocês, como jovens defensores populares, você tem que chegar já com a denúncia no Ministério Público. O parlamentar dizer: ó, já abrimos a denúncia do Ministério Público, porque há um desrespeito ao direito à acessibilidade. A rua está tanto tempo sem asfalto e a gente quer o seu apoio para a gente construir uma audiência popular no bairro com a comunidade. Então, eu quero esse raciocínio surgindo na cabeça de vocês. Entendeu? Mas aí vocês me digam o que é que vocês acham. Tá ok? Se dá para fazer nesses três. É coisa simples, tá, gente? Não precisa fazer coisa elaborada, não. É uma página mesmo, pequenininho ali, problema, direito, solução. Se vocês quiserem só botar os artigos, a gente se resolve.
Mas aí no último encontro, né, os grupos que se dividirem, era bom vocês dividirem, vocês são 30, né? Se vocês dividirem em 5 grupos de 6, seria bom. Porque aí a gente consegue ter a apresentação, pelo menos de uma representação de cada grupo, apresentando qual foi o problema, qual foi o direito, qual foi a solução que vocês pensaram. Tá show? Então tá bom. Se coube no tempo de vocês e na vontade de vocês, quem sou eu para dizer que não tá bom, né? É isso, gente. Acho que a aula de hoje é isso, né? É 2 horas, 21h30, é isso mesmo. A aula de hoje a gente amarra aqui. Nesse primeiro momento foi um momento mais teórico, mas também eu não consigo fugir da prática. Como eu falei para vocês, o direito aparece na minha vida pela necessidade da minha comunidade, né? Então, a minha formação em direito foi toda galgada nisso aí. Eu sei a parte técnica dogmática toda, eu vou lá e falo, eu sou advogado, trabalho no instituto, já atuei no penal, já atuei no civil, mas o que eu gosto mesmo é disso aqui, é pensar o direito como instrumento de liberdade e emancipação dos povos. Então, contem comigo. Meu WhatsApp tá liberado. Eu vou até botar aqui no WhatsApp. Se vocês precisarem de alguma ajuda na tarefinha, a ideia é que vocês só. A gente só vai conversar sobre a tarefinha agora no final do terceiro encontro. Mas eu vou deixar aqui. Se tiver, professor, eu queria saber isso aqui. Tem uma dúvida, tem algum ponto aí da Constituição, eu ajudo, a gente vai conversar. Tá bom? É isso, gente. Por hoje, eu não sei se o pessoal da coordenação tá aí. É uma foto, né? Que Tirar uma fotinha e Nossa, tem que finalizar, tirar né? uma foto. Isso, nossa, todo mundo já acostumou já. Vou tirar a foto aqui, gente. A gente fica congelado, né? Eita, cacete. Olha, Pronto, gente, tirei. spoiler. Tá bom, gente. Até dia 28 agora, né? 28, próxima semana. Agora, só passando para dar um recadinho para geral de responder o formulário que a Yasmin, a psicóloga, enviou lá no grupo, e também sobre questão de comentar sobre a aula lá na plataforma. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por hoje. Hello? Até o próximo encontro. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, obrigado. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.